Queridos, eu queria convidar vocês a nós refletirmos sobre esse grande sacramento que nós acabamos de participar, que é a ceia do Senhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Coríntios, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 17 em diante, até o 34. 1 Coríntios. Se você está vendo alguém próximo a você sem Bíblia, compartilhe a Bíblia com ele. Nós temos algumas Bíblias nos bancos. É muito importante que nós possamos sempre acompanhar a leitura bíblica. Amém? Se você vê, faça isso com carinho, né? Porque é bom a gente poder ter a palavra para acompanharmos a leitura bíblica. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 em diante. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Ó Pai, tende misericórdia de cada um de nós, Pai. É a Tua palavra, é a Tua instrução, é aquilo, Pai, que o Senhor traz ao coração de nós como filhos e filhas, para refletirmos sobre como temos vivido e como temos nos aproximado à ceia que o Senhor tem nos dado a cada domingo que o fazemos. Obrigado, Pai, por esse momento de louvor na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que ela encontre abrigo nos corações que estão aqui, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele tem uma curiosidade histórica. Nós temos, é claro, como referência os evangelhos, que também trazem o momento da ceia. Mas
uma questão muito interessante já para pensarmos. A primeira carta escrita que circulou nas igrejas falando sobre a questão da ceia é essa carta de Coríntios, antes dos evangelhos. Essa carta aqui, ela é escrita antes dos evangelhos. Então, como uma referência histórica, ela traz exatamente esse princípio, de uma orientação já à igreja sobre como deve proceder no momento da ceia. E olha que lindo isso. Nós temos aqui um tratado lindo, um princípio maravilhoso de como cristãos devemos nos aproximar à ceia do Senhor, que é o tema dessa noite. Como chegar à ceia do Senhor? Como chegar? Qual é o procedimento? Se nós pegarmos aqui o versículo 17, a igreja de Corinto é uma igreja, meus amados, para nós vermos o que acontece quando há egoísmo, quando há facções, quando há confusão teológica, quando há confusão doutrinária. Quando essas coisas acontecem e as pessoas se reúnem, a tendência, meus amados, é o caos. Preste bem atenção no que eu estou falando. A tendência é o caos. Olha só que interessante o que o texto começa dizendo, versículo 17: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. Olha o que ele diz: porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Meus queridos, preste atenção, a igreja se reunia, e a reunião que era para ser de edificação, de comunhão, de crescimento espiritual, trazia desentendimento, trazia divisão, havia exclusão, havia complicação doutrinária, aquela igreja estava confusa. Não é à toa que, se nós temos aí muitas questões doutrinárias bem claras, está na primeira e segunda carta de Coríntios, sobre os dons espirituais, sobre o procedimento na igreja, sobre conduta na hora da ceia. Quantos ensinamentos numa carta, em duas cartas? Por quê? Era uma igreja cheia de questões difíceis. Por isso, meus amados, quando nós estamos desorientados, quando nós estamos sem os valores e os princípios concretos e claros de como devemos chegar à presença de Deus e tomar a ceia, provavelmente poderemos tomar juízo para nós, como o texto já disse aqui. Por isso que o texto está tentando alertar a igreja. E esse texto pode nos ajudar a pensar sobre muitas coisas. Por exemplo, nós poderíamos imaginar aqui uma igreja, não é essa igreja e nenhuma outra que eu conheço, mas pode ter, por exemplo, aquela irmãzinha que chega na igreja, a Maria. Não é você, Maria, eu não conheço nenhuma Maria, mas é Maria só como um nome fictício. A Maria chega na igreja, cumprimentando a todos com aquele sorriso no rosto, sabe aquele sorriso gostoso que a gente chega na igreja, cumprimentando um com aquele sorrisão. Só que nós não vamos perceber que a Maria, enquanto está adentrando a igreja, ela vai olhar para alguém e vai fazer aquele olhar gelado, aquele olhar frio, aquele olhar sem amor, sem carinho. Mas de repente ela levanta o rosto, vira e continua com o seu sorriso para todas as pessoas. Sabe por quê? A Maria tinha brigado com a Joana. Elas estavam rompidas em relacionamento, elas não estavam bem, elas caíram em algum momento e ali elas estavam rompidas nesse relacionamento. Mas isso não acontece, graças a Deus, nas igrejas de hoje em dia. Isso é só uma ficção que a gente está inventando para ilustrar. Nós temos também aquele irmão que acabou de brigar com a esposa, eles estão rompidos, não estão conversando já faz alguns dias, eles estão aí sem relacionamento nenhum, mas quando eles estão vindo para a ceia, eles estão sentados no mesmo banco, muitas vezes pode ser que até pegue um pouquinho na mão, mas assim, não com muita vontade, e aí chega o momento da ceia, a pessoa participa, mas por dentro está totalmente quebrado, houveram agressões de palavras, houveram momentos difíceis no relacionamento, mas mesmo assim chegam à presença de Deus. Há pessoas também que muitas vezes, esse dia atrás, eu não posso comentar o nome, nem o fator, mas esse dia atrás minha esposa teve que procurar um profissional, Y, não vou falar o quê, e foi recente mesmo, não foi faz tempo não. Esse profissional se disse irmão de igreja. Isso é vero, viu, meus amados? Isso é fato. Se disse irmão de igreja. E aí, conversando com ela, começou a descrever algumas coisas dela, porque perguntou a data de nascimento dela, e falou, a irmã deve ser assim, assim, assim. E a Mary falou, parece mesmo. É porque a irmã é do signo tal.
A irmã é do signo tal. Falou lá o signo que talvez ela fosse. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas que não é a palavra, carregamos um misticismo espiritual, mesmo estando na igreja, e adentramos também para tomar a ceia. São alguns fatos, esse aí no caso real, né, é um fato real esse, ela ouviu isso, e ainda ele disse assim, eu sei que nós como cristãos não acreditamos nisso, mas bate, né? Que horror! Não tem nada que bate, meus amados, isso bate com qualquer pessoa. Mas, meus queridos, preste bem atenção, a igreja de Corinto, talvez possa se parecer com muitas igrejas que se ajuntam hoje para tomar a ceia. Não se ajuntam com reverência, não se dobram em amor na presença de Deus. Os cultos que são feitos, a ceia que é feita, não é para Deus, é para o homem. A estética, tudo é pensado para agradar o coração do homem. Meus amados, isso não é culto. Isso é um egocentrismo. É para agradar a alma. E nós temos que nos ajuntar para edificação, não para facção, não para discutir doutrinariamente e nos desviarmos de princípios e valores tão importantes da caminhada cristã. Precisamos compreender como é lindo a comunhão entre os santos, como é lindo tomar a ceia, como é profundo, por isso é um sacramento, porque foi deixada pelo Senhor, foi ordenada pelo Senhor. E por isso, meus queridos, nós como igreja, temos que corrigir muitas coisas na nossa caminhada, para não continuarmos nos parecendo com tantas coisas que tem no mundo. Outra coisa que nós podemos colocar como fictícia, é aquele irmão, ou aquela irmã, aquela família, que eles vão nas festas de amigos, e enche a cara, e toma todas, e mesmo assim tentam se aproximar na presença de Deus, como se nada disso fosse problema. Meus queridos, nós temos carregado muitas vezes uma hipocrisia, nessa busca daquilo que representa Deus em nossas vidas. Por isso, como chegar à ceia do Senhor? Nós vamos chegar à ceia do Senhor como os coríntios? Porque eles faziam a ceia. E vou dizer mais, naquele tempo, segundo os dados da própria Bíblia, se você pegar, por exemplo, Atos, capítulo 2, vai mostrar que eles faziam a ceia todos os dias. Todos os dias eles celebravam a ceia. Não era de vez em quando, era todos os dias, era celebrado a ceia. Mas, depois foi mudando. Se você vai um pouco mais para frente de lá, você vai ver que eles começaram a celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Está lá, está também em Atos descrito. Eles começam a fazer uma vez, todos os domingos, não é uma vez, todos os domingos eles começam a fazer. Então a ceia era algo muito recorrente na igreja naquela época. E nós temos que pensar, nós estamos aqui reunidos, tomamos a ceia do Senhor, mas temos que pensar cada vez mais sobre a importância e a beleza da Santa Ceia, e de como devemos nos aproximar desse momento tão precioso e tão lindo como é a ceia do Senhor. Então, meus queridos, prestem bem atenção, venha até a ceia do Senhor, com amor pelos outros, com a lembrança do Senhor e o exame de si mesmo. Nós precisamos pensar nesses aspectos que eu quero trabalhar com vocês, que são 4 aspectos que eu quero trabalhar com o nosso coração essa noite. Primeira coisa, venha todas as vezes à ceia do Senhor. Meus amados, eu já passei por igrejas que mesmo a pessoa sendo cristã, batizada, membro da igreja, chega no dia da ceia, o que ela faz? Ela não vem. Ela não tem por comum entender a importância da comunhão, a importância de estarmos aqui como igreja. Nós temos que vir à ceia do Senhor. Nós temos que começar a entender a importância disso. É um ato que é feito para memorar, mas nós temos que estar aqui para participar. Nós temos que fazer parte. A ceia do Senhor é o momento da plena e verdadeira comunhão da igreja, meus amados. É quando nós nos unimos pelo único pão que nós comemos, porque nós comemos do mesmo pão. E quando comemos desse mesmo pão, nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Porque por causa de Cristo é que é gerada esta comunhão pelo Espírito Santo de Deus em nós. Por isso nós precisamos ter a consciência da Santa Ceia. E ter a consciência da Santa Ceia é ter o desejo de participar dela. É o desejo de participar para que eu possa entender esse irmanar, esse contato, essa troca, esse relacionamento, que é descrito por Paulo como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo.
Só entrar no capítulo 12, que ele vai começar a descrever sobre os dons espirituais, e ele já vai falar que nós somos como um corpo, e Jesus é o cabeça desse corpo. Esse corpo só pode acontecer porque nós celebramos a ceia juntos. Estamos aqui de uma forma como irmãos, e é isso que nos torna irmãos, meus amados. É celebrar a ceia. Eu preciso querer estar aqui. Eu preciso querer estar junto com os meus irmãos. Eu preciso querer estar na casa do Senhor. Eu preciso ter esse desejo dentro de mim para compartilhar amor, para compartilhar esta graça maravilhosa do Senhor. Como é bom poder, meus amados, ver esse momento da ceia. É um momento lindo, é um momento significativo, mas para alguns já está virando simplesmente um ritual. Mas tudo pode virar um ritual na nossa vida. Por exemplo, ler a Bíblia todos os dias pode se tornar um ritual para mim ou não? Pode se tornar um ritual. Fazer uma oração diária pode se tornar um ritual para mim? Claro que pode. Tem pessoas que estão se aproximando da ceia e elas vêm, elas começam a perguntar-se, mas por que eu tenho que tomar a ceia? Porque você perdeu o conceito e o valor que ela tem. Vocês pensam que as pessoas não perguntam isso? Ou não pensam isso? Elas pensam, meus amados. Isso passa dentro da cabeça das pessoas. Por que esse momento? Por que parar e ter que tomar a ceia? Eu quero ouvir uma palavra que fale no meu coração, quero um louvor que mexa comigo. E a gente vai abandonando os valores e os princípios que nos tornam verdadeiramente cristãos. Porque eu volto a dizer, nós temos feito cultos nas últimas épocas, que são chamados cultos de hedonismo, cultos que falam ao prazer da carne, falam ao prazer do homem, e não expressam a verdade do Senhor. Nós temos muitas igrejas assim, meus amados. Não vou citar absolutamente nenhuma, mas eu quero que vocês pensem sobre isso. O meu prazer é, antes de tudo, a celebração com o meu irmão. Meus amados, naquele tempo, nós não tínhamos um piano tão bonito como esse, com um som tão bem tocado que toca aqui os nossos pianistas, nem muito menos um órgão, nem instrumentos, nem microfone, nem estrutura, nem luz. A pianista teve uma hora que ela estava sem luz, ela deu só uma olhadinha lá, o pessoal já jogou luz para... Olha que maravilha! Né? É a tecnologia, tudo aqui, que maravilha, ar-condicionado. Naquele tempo, meus amados, sabe qual era o prazer das pessoas? E isso tem que continuar sendo. Era fazer a ceia para ter comunhão com os irmãos. Era a alegria do encontro. Era a alegria de estar junto. Era a alegria do compartilhar. Então eles tinham prazer. Não era um ritual. Era algo que enchia o coração da igreja. E não pode ser para nós. Graças a Deus, meus amados, nós não podemos reclamar de nada que o Senhor tem dado à igreja como estrutura. Mas a nossa alegria não pode estar em nada disso. A nossa alegria tem que estar na comunhão com os irmãos, no compartilhar. Eu gostava muito, quando eu morei já na região de Guarapuava, quando eu fui fazer missão e discipulado. Lá a Igreja Presbiteriana do Brasil tinha um curso de missões muito forte, só que já faz tempo isso. Eu não posso falar quanto tempo, senão a gente vai entregando a idade. Mas eu fui fazer esse curso lá em Guarapuava. Coisa mais gostosa que existia. Eu ia na Igreja Presbiteriana Boas Novas lá. Quando terminava o culto, era uma delícia. Saía aquele povo, a gente ia para as casas, juntava lá 15, 20 pessoas, e outros grupos iam para outras casas, mas eles se reuniam, porque gostavam de estar juntos. É o prazer da comunhão, é o compartilhar, é a delícia de nós olharmos, conversarmos, trocarmos amor. Aí nós entrávamos naquelas cozinhas grandes, daquelas casas que tem no Paraná, e lá já tinha aquele fogão a lenha. Em Guarapuava é difícil a casa que você entra que não tem um fogão a lenha. Todas as casas têm. É muito difícil achar uma casa que não tenha. Sentava lá, aquele fogãozão a lenha, a chaleira já em cima lá do fogão, um monte de pinhão jogado em cima lá para poder dar uma assada. O que está faltando? Chimarrão. Uma pipoquinha estourando, e ali já chegava alguém com violão, o culto terminava 9 horas, meus amados, muitas vezes a gente saía da casa da pessoa, ainda cantando, orando até às 11 horas, porque havia um prazer enorme de estar com os irmãos. A ceia do Senhor, vir à ceia do Senhor, vir à casa do Senhor, é o prazer da comunhão. Quero perguntar para você, meu amado,
Será que nós podemos, de repente, estar nos reunindo como a igreja de Corinto? Em vez de eles se reunir para melhor, eles se reuniam para pior. A reunião não era feita para engrandecimento de Deus, mas por egoísmo. Meus amados, eu preciso encontrar o prazer no Senhor. Deus é o nosso prazer, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa razão. Prazer de compartilhar, prazer de tocar você, prazer de olhar você, prazer de conhecer você, prazer de trocar um tempo com você, comunhão, meus amados. A igreja não consegue comunhão quando nós nos sentamos aqui em 1h30, no máximo um pouco mais de 1h30 e vamos embora, não paramos para nos relacionar. Isso não vai gerar comunhão, não vai gerar. Eu preciso ter a alegria de ser igreja, eu preciso ter a alegria da troca, o prazer de vir e compartilhar o pão, de saber que você é meu irmão, de saber o seu sofrimento, saber as suas lutas e compartilhar isso com você. Outra coisa que nós temos que ter no nosso coração, se você pegar aqui 1 Coríntios capítulo 11, que vai do versículo 17 ao 22, depois do 33 ao 34, venha para a ceia do Senhor com amor pelos outros, amor pelos outros. Veja aqui o versículo 17, meus queridos, por favor. Ele começa dizendo que não podemos nos ajuntar como estamos nos ajuntando, versículo 18, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Ainda o versículo 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, o que você tem que fazer? Esperar uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenei quando for ter convosco. O que estava acontecendo com essa igreja que se reunia frequentemente? Primeira coisa que nós temos que entender, naquele tempo não tinha templo. Eles se reuniam em casas. Não tinha templo, se reuniam em casas. Só que as casas que recebiam esses momentos eram pessoas mais abastadas, que recebiam essas reuniões. E é claro que essas pessoas mais abastadas acabavam tendo também os seus relacionamentos com pessoas mais abastadas financeiramente. O que acontecia? Eles chegavam para celebrar a ceia, a igreja estava ali convidada para essa celebração, eles chegavam primeiro, com toda a sua ostentação, comiam quase tudo que estava ali, bebiam, porque nós temos que entender que o vinho que era dado realmente era vinho, por isso que a Bíblia diz que eles estavam se embriagando, e eles tomavam bastante. E quando o povo mais simples ia chegando, o que tinha lá? Literalmente o quê? O resto, meus irmãos. Literalmente o resto. Não havia aquela preocupação da troca, do amor, do carinho para com o outro. E é isso, a ceia, ela é um momento para nós entendermos a importância do outro, a importância de esperar, a importância de respeitar o outro, a importância de entender que tudo que eu tenho que servir meu irmão. As coisas que estão ao nosso redor, aquilo que Deus tem nos dado, serve para abençoar a caminhada da igreja. Eu tenho que vir para a ceia do Senhor com amor pelos outros, não com arrogância, não com coração endurecido, não cheio de mágoa, não cheio de rancor, não cheio de dúvidas no meu coração. A Bíblia é muito clara lá em Mateus, que quando eu vou dar a minha oferta, vou colocar a minha oferta, se eu tiver rompido com o irmão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, reconciliar, perdoar o meu irmão, curar o meu relacionamento para depois depositar a oferta. Da mesma forma, nós temos que compreender isso na ceia, meus amados. Eu não preciso sair do meu lugar, nenhum ato assim, não é isso. É ter a consciência do outro.
É entender que o outro em quem eu tenho um relacionamento, que vive na mesma comunidade que eu, que vive na mesma cidade que eu, que vive a mesma fé do que eu tenho que amá-lo. Eu tenho que aprender a estreitar esses laços, curar esses relacionamentos que estão fragilizados, machucados, para que haja amor entre nós. E para isso vai curar o meu coração. Esse amor, meu amado, que é exigido de um cristão, é um amor que cura o nosso orgulho, é um amor que cura o nosso egoísmo, porque se o Senhor está mandando eu restaurar o meu relacionamento, é porque o Senhor quer me tratar, o Senhor quer curar quem eu sou, quer ministrar ao meu coração. E é por isso que a Bíblia trabalha muito a questão do perdoar, ela trabalha demais isso, porque o perdoar, meu amado, mexe muito com a minha estrutura, mexe muito com a minha visão do outro. E eu tenho que ter essa concepção do outro, essa concepção de igreja, de amor, de graça e de misericórdia. Faça isso, meu querido. Venha para a ceia, pensando naquelas pessoas que de repente estão ali, você está com um relacionamento rompido, não está vivendo bem, ore por ela, interceda por ela, comece colocando ela na presença do Senhor, se preocupe com ela em primeiro lugar, e vá pedindo ao Senhor: Pai, prepara o meu coração, para que no momento propício, eu possa me aproximar dessa pessoa e haver cura no nosso relacionamento. Mas pelo menos coloque isso na presença do Senhor, porque, meu amado, eu vou dizer uma coisa: quem se reúne aqui em torno dessa mesa, não são pessoas perfeitas, são pecadores. É com amor, sim, eu não estou pedindo para você de uma forma desesperada curar o teu relacionamento, mas pelo menos você pensar, colocar na presença de Deus, orar por essa pessoa, começar a interceder, tanto pelo seu coração, como pelo coração da pessoa, para que haja cura nesse relacionamento, e eu possa me aproximar com amor, não como estava fazendo a igreja de Corinto, com tanto egoísmo, as pessoas não estavam se preocupando uma com as outras, havia uma arrogância, havia uma diferença muito grande nos relacionamentos entre eles, eles não esperavam pelo outro, meu amado. É por isso que Paulo tem que dar essa regra de esperar um pelo outro. E é por isso que nós fazemos a ceia, de todo mundo estar participando ao mesmo tempo do pão e ao mesmo tempo do suco da vinha. Aí está a maravilha. É um conceito de entender a unidade, o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Por isso nós precisamos vir para a ceia do Senhor com amor por aqueles que estão ao nosso redor. Em terceiro lugar, meu querido, venha para a ceia do Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que memorar o Senhor, ter uma memória. Então o terceiro ponto é: venha para a ceia do Senhor com lembrança do Senhor, com a memória do Senhor viva no teu coração. Quero trabalhar algumas coisas nesse ponto. Lembre-se do próprio Senhor. Quem é o Senhor para ti? Tenha os seus olhos focados em Jesus, seu coração focado em Jesus. Lembre-se do Senhor. Saber quem é Jesus na tua vida, saber qual foi o sacrifício, lembrar do sacrifício, lembrar do ato vicário de Cristo naquela cruz, lembrar do ato de amor revelado naquela cruz por mim e por você, que me resgatou. Eu e você, miseráveis, horríveis, sem qualquer possibilidade de voltar o nosso coração para Deus, porque a nossa natureza completamente contrária àquilo que Deus quer. Mas fomos resgatados por esse Deus de amor, de graça e de misericórdia. Por isso, meu amado, lembre de Jesus, lembre do Senhor. Nós temos que lembrar do Senhor todos os momentos da nossa vida, mas temos que lembrar muito mais quando estamos aqui para celebrar a ceia. Outra coisa, lembre-se do sacrifício de substituição do Senhor por você. Por que eu e você podemos, meu amado, tomar essa ceia? Porque Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. Eu costumo mostrar para as pessoas que Jesus não assume a culpa quando está na cruz. Ele assume a culpa quando Ele troca com Barrabás. Ali Ele é condenado. Ali Ele assume a condenação da humanidade. Ele vai pagar a condenação na cruz, mas Ele assume antes da cruz. Na cruz Ele está, na verdade, pagando essa condenação. Porque quem deveria morrer? Quem que é o homem que representa Barrabás? Quem é Barrabás? Quem é a pessoa que passa o outro para trás, que tem uma alma que dissimula, uma alma ruim?
Quem é que é essa pessoa? Eu e você. Barrabás, ele lembra a humanidade. Ele é o símbolo da humanidade caída. Mas, quem é liberto pelo povo? Barrabás. Quem é condenado sem ter nada que tivesse contra ele e teve que assumir a condenação de outra pessoa? Aquela cruz que Jesus carregou não era a cruz de Jesus. Aquela cruz era de quem? Era de Barrabás. Não era. Então aquela cruz que ele carrega é a cruz da humanidade caída. E ele carregando aquela cruz, sendo humilhado, apedrejado, indo até a cruz com coroas de espinho, tanta humilhação que sofreu, em nenhum momento nós vemos Jesus dizer nada. Mas quando ele está ali na cruz, eu digo que a maior dor que Jesus sentiu, meu amado, não foram as chibatadas nas costas que dilaceraram os músculos das suas costas. Não foi a coroa de espinho, nem a humilhação, nem as pedradas, nem os guspes. A maior dor foi quando Jesus sentiu o que eu e você sempre sentimos quando estávamos sem Deus: a ausência de Deus. Quando Jesus está ali naquela cruz, sofrendo aquelas dores, para tomar sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão. Aquele momento final, quando os céus se escurecem, ele diz: Pai, por que me abandonastes? E se você ler o texto, foi o único momento em que Jesus urrou. Está escrito lá. Bradou em alta voz. Foi a dor. Nós não vemos Jesus, ele é como ovelha muda indo para o matadouro. Em nenhum momento Jesus reclamou de nada. Não gemeu nada. Mas naquele momento da ausência de Deus, quando ele sentiu todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, naquele momento, ele sentiu a pior dor, a dor da ausência do Pai. E aí a Bíblia diz que aconteceu o quê? Ele morreu. Foi a dor pior que Jesus sentiu. Porque naquele momento, Jesus estava tomando sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso castigo, toda a nossa culpa. Naquele momento aconteceu a substituição e o sangue derramado, porque a vida está no sangue, de acordo com a palavra. É o que nos purificou de todo o pecado, e o véu se rasgou no templo. E por essa substituição, eu tenho que me lembrar do Senhor e tenho que me aproximar da presença de Deus, porque eu fui resgatado sem poder fazer nada para ter essa salvação. Eu louvo ao Senhor por isso. Lembre-se do seu completo perdão através da nova aliança. É tão lindo quando Jesus está sentado com seus discípulos, ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. Mas não era só mais uma aliança, era a última aliança. Das 7 alianças feitas com Deus, os pactos durante a história, essa é a última aliança. Aliança de amor. Aliança que agora nos faz poder entrar e pertencer ao reino do Senhor, estar na presença de Deus. Aliança que nos faz ter a benécias das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós pertencemos a Deus agora. Lembre-se, outra coisa que tem que ficar muito clara, quando nós lembramos do Senhor, lembre-se que Jesus está vindo novamente, amém? Ele deixou claro: até que eu venha. Faça isso até que eu venha. Eu tenho que me lembrar que quando eu estou tomando a ceia, eu estou clamando Maranata. Vem, Senhor Jesus. Quando eu estou tomando a ceia, eu não estou celebrando a vida que este mundo dá. Eu não estou celebrando a alegria de estar vivo, mas eu estou celebrando a alegria de estar em Cristo. A minha memória está plena do Senhor, o meu coração está pleno do Senhor. E o meu desejo é que Ele venha. Quarto e último ponto, meus amados, que é o que o texto trabalha
por todas as incoerências que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Venha para a ceia do Senhor com o exame de si mesmo, pensando em quem você é. Esse exame de si mesmo, meus amados, não é para você, por exemplo, pensar em você, aí você pensa assim, não, mas eu errei, eu tenho pecado. Aí quando você faz esse exame, você vê que você é pecador, aí você não toma ceia, porque você pensou em você mesmo, você percebeu que você é o quê? Um pecador. Você percebeu e conseguiu entender que você tem errado de forma contundente contra Deus. Se você só for por esse viés do exame de si mesmo, automaticamente nós vamos fazer o quê? Ter a sensação de que não devemos tomar a ceia. Mas essa é a sensação primária e tem que existir. Não deveríamos conseguir tomá-la mesmo. Porém, quando essa sensação vem, a Bíblia diz que eu tenho que fazer o quê? Confessar o meu pecado. E aí esses pecados, foi o que eu falei, pecados de relacionamento, pecados onde está rompimento, eu tenho que colocar na presença de Deus. Não vai haver uma cura mágica, não é isso que o texto está nos propondo, mas ele está propondo que você pelo menos pense nisso, que isso pelo menos habite o teu coração e você tenha a consciência clara de que você é um pecador. A última ceia do Senhor foi feita com quem? Com homens corretos, sérios, sem problema nenhum. Judas estava lá. Os homens que deixaram Jesus depois estavam lá. O que negou Jesus estava lá. Mas mesmo assim Jesus tomou a ceia com eles. Porque todos aqueles homens representam tudo o que nós somos. Falhos. Mas eu tenho que me examinar. Eu não posso tomar a ceia simplesmente como se fosse mais um ato, mais um ritual. Eu tenho que ter uma consciência clara no meu coração do que eu estou fazendo. Eu tenho que ter uma consciência clara do que eu estou tomando para mim. A memória minha tem que estar plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. Conta uma história, concluindo, de um autor chamado John Duncan. Ele conta a história de uma menina de 16 anos. Enquanto as pessoas estavam servindo, como os presbíteros fizeram aqui com vocês, passando, aquela menina fez assim para o presbítero, dizendo, não, eu não quero tomar a ceia. E esse John Duncan era da Escócia. Ele de repente desviou a cabeça e fez um gesto para o ancião tirar o copo. Ela não podia beber. Esse professor alcançou o seu braço, tocou o seu ombro e disse com ternura, pegue, garota, porque essa ceia é para os pecadores. Está no livro do autor chamado Billy Graham, está essa história. A ceia é para pecadores, meus amados, mas pecadores que têm consciência de quem são. Não estão tomando nada indignamente, sabem dos seus limites, estão se colocando na presença de Deus, estão procurando tratar-se e curar-se. Estamos procurando ser melhor, porque nós sabemos que se estamos aqui, estamos por causa do Senhor. Ele tem sido o nosso vigor, nosso respirar, a nossa vida, o nosso amor. E possamos nos lembrar sempre da importância da ceia do Senhor para as nossas vidas. A ceia do Senhor é um momento de plena comunhão, de pleno amor, de pleno pensamento em quem Jesus é e de plena consciência de quem eu sou. Quando eu tenho essa plena consciência, eu vou vir tomar a ceia com muita alegria. E outra coisa, a ceia não é um momento triste, é um momento de alegria daqueles que são remidos por aquele que morreu por nós naquela cruz. Amém? Vamos orar?